Bom dia, eu sou o professor Paulinho, sou professor de Biologia e vou estar gravando algumas videoaulas aí, a pedido da minha neta Pérola, que está cursando aí o 4º ano do ensino fundamental. Pois bem, então hoje, nessa minha primeira aula, eu vou estar falando com vocês sobre a conquista da Terra pelas plantas, né? Aí pelas espécies do reino Plantae. Muito bem. Então, como é dito aí pelos estudiosos, né, os cientistas, acredita-se então que as primeiras vidas aqui no nosso planeta surgiu aí nos oceanos. E dessa forma, tornou-se então necessário a conquista aí do solo por esses seres vivos que teve origem aí nos oceanos. E então a primeira espécie de planta que a gente consta aí nas nossas literaturas foram então as briófitas, né? Essas briófitas vocês conhecem aí no dia a dia, aí no quintal de vocês devem já ter visto aí, principalmente no período chuvoso, né? Aquelas plantinhas verdes que crescem até mesmo nas paredes, aí nas calçadas, né? Então ali são as briófitas, ou seja, são os musgos, né? Que a gente também popularmente aí conhece como lodo, não é mesmo? Muito bem. Então aquelas plantinhas foram as primeiras plantinhas a tentarem a sobreviver na Terra, fora dos oceanos, né? E, então o que acontece? Em função delas serem plantas que precisavam estar em um lugar úmido, ou seja, em um lugar que tenha água, né? Elas tiveram grande dificuldade de permanecer aqui na Terra, em função, principalmente naquela época, o nosso solo era um solo bastante pobre, né? Não existia qualquer tipo de substrato, né, que servisse aí para alimentos. Muito bem, elas não tinham, eram plantas que não tinham raízes, né, não tinham caules, não possuía vasos condutores, né? Então, assim, elas tiveram imensa dificuldade em povoar a grande quantidade de terra, né, que a gente tem no nosso planeta. Então, o que acontece? Elas se limitaram, então, apenas a habitar os locais aí onde fosse possível a presença de água, né? Certo? Então, o que acontece? Em função disso, ia demorar, ou talvez, com certeza, elas não conseguiriam povoar todo o solo, porque, como vocês podem saber, não é todo o nosso solo que há presença de água na superfície, né? Para que seja uma superfície úmida. Muito bem. Então, em função disso, surgiu uma segunda espécie, né? Que é as pteridófitas, que a gente conhece aqui no nosso meio, e quase todo mundo deve ter na casa de vocês, né? As mamães quase todas gostam dessa planta, que são as samambaias, né? Muito bem. Então, o que acontece? As samambaias, ela já é uma espécie de planta que já possui raiz, já possui vasos condutores. Esses vasos condutores é por onde todos os nutrientes necessários para a sobrevivência da planta, eles passam, né? Para que então possa nutrir essa planta para poder ela permanecer viva, certo? Essa planta já tinha condição de sobreviver mais longe da água um pouco, porém ainda continuava dependendo de muita quantidade de água, né, para sua sobrevivência.
E tem um detalhe que é bastante importante comentar a respeito da capacidade das plantas em povoar, né, a nossa terra, é a capacidade que essa planta necessitava de reproduzir, ou seja, de ir aumentando, né? Para que surgiu aí primeiro, por exemplo, uma planta, aí de repente já tinha 2, 3, 10, 1 milhão, né? Dessa planta. Então a gente chama, como vocês sabem, já estudou nos anos anteriores aí, sistema reprodutivo. Então elas tinham já uma capacidade de reproduzir maior do que, né, as briófitas, né, ou seja, os musgos. Porém, também elas, por habitar próximo ao local onde tivesse água, esse sistema dependia o quê? De que essa parte reprodutiva, que depois nas aulas posteriores a gente vai falar com detalhe, caísse na água, não é mesmo? E então essa água levasse, né, essa parte até que ela conseguisse aderir ao substrato e então dar origem a uma nova planta, certo? Então, em função do sistema reprodutor, ela também não teria capacidade de povoar num espaço de tempo, mesmo que grande que fosse, toda a terra. Muito bem. Então surgiu aí uma terceira espécie, né, que a gente chama de gimnospermas, né? Muito bem. As gimnospermas vocês também conhecem, né? Principalmente aí na época do Natal, utilizado aí os pinheiros, né, para poder fazer aí as árvores de Natal, não é mesmo? Então, essa espécie, então foi a terceira espécie de planta a povoar então aqui o nosso solo. Pois bem, então ela já era uma planta de porte bem maior, já possuía raiz com capacidade de penetrar no solo, né, a uma profundidade maior. Com isso, já retirar do interior do solo água e sais minerais para o seu sustento. Ela já possuía caule, era uma planta, né, vascularizada, ou seja, ela possui xilema e floema, que são os vasos condutores, né, que leva a seiva, ou seja, leva os nutrientes que ela retira do solo até as folhas e tal. E lá acontece já o sistema aí, né, a fotossíntese, que então, através da fotossíntese, essas águas e sais minerais transformam então no alimento para a subsistência, né, da espécie. Ela também possui folhas, a flor e a semente, né? Então o que acontece? É uma espécie que produz semente, porém é uma semente que também não tinha não despertava interesse aos dispersores, né? Porque é uma semente que não tem cheiro, né? É uma semente de uma cor que não chama atenção, não é mesmo? Então, em função disso, notou-se então que, né, as gimnospermas também não teria capacidade de povoar todo o solo existente. Mas hoje, como já é encontrado, existe uma grande quantidade, né, dessa espécie de planta aqui no nosso solo, né, habitando a terra. Mas muito bem, então viu-se que seria necessário não só 3 espécies, mas talvez uma quarta espécie, ou seja, a soma de todas as espécies, então seria necessário, seria suficiente
para povoar então todo o solo. E dessa forma surgiu então, né, uma quarta espécie, que são as angiospermas, né? As angiospermas também é uma espécie de planta que todo mundo conhece. As angiospermas são todas as plantas que têm raiz, caule, folha, flor, fruto e sementes, certo? Então, podemos citar aí vários exemplos, né? A laranjeira, né? A mangueira, né? Então, são espécies de planta aí que classifica-se então como as angiospermas. Veja bem, então essas plantas, elas já tinham a capacidade de retirar do solo sais, água e sais minerais para sua subsistência, né? Elas possuíam a capacidade também de realizar a fotossíntese, elas produziam flor, né? Elas produzem, né? Aliás, elas produzem flor. Então, são várias espécies de flor, várias cores de flores, né? O sistema reprodutivo dessas espécies de planta está encontrado nas flores. Então, em função da grande quantidade, a multiplicidade de cores, de cheiro e tal dessas flores, então atrai, assim, dessa forma, maior quantidade de dispersores. Ou seja, até esses dispersores, na maioria das vezes, eles são responsáveis aí pela polinização, ou seja, para que seja feito o cruzamento entre uma espécie, entre uma planta feminina e uma planta masculina, para que então seja dada origem aí ao fruto, não é? E esse fruto, por vezes, vai originar também a semente, que uma vez, como eu já disse para vocês, que já teve a capacidade de atrair grande quantidade de seres vivos, por exemplo, igual como as abelhas, os mamíferos, né? Então, assim, essa capacidade de atrair grande quantidade de dispersor faz com que as sementes ingeridas ou até carregadas no próprio corpo desses seres vivos, elas caiam, né? Aí a distância da planta, onde foi coletada, onde o animal comeu a fruta, né? Então essas sementes são deixadas aí nas fezes dos dispersores, né? E elas nascem, né? E então assim dá origem à nova planta, né? E com isso, então, foi possível o povoamento do solo. Ok, pessoal? Então, essa é só uma história, né? Assim, uma história breve. E numa próxima aula a gente vai estar falando aí, então, especificamente de cada grupo de planta desse, tá ok? Então, não perca aí a próxima aula. Eu vou estar postando aí. E aí a gente vai falar detalhadamente sobre cada espécie de planta. Ok? Mas então, desde já eu agradeço aí. E se vocês acharem que essa minha aula ajudou em alguma coisa, deixa aí, curte aí, tá ok? E a gente vai estar postando aí as próximas aulas, tá bom? Muito obrigado.